E aí, pessoal, vamos voltar aqui e falar sobre provas no processo do trabalho. Deixei na aula passada os meios de prova, confissão da parte, né, o depoimento da parte, na verdade, e interrogatório, testemunha, perícia, documento e inspeção judicial, né? Então, vamos começar a falar sobre o depoimento pessoal ou interrogatório, que a CLT, gente, não faz diferença, tá? O CPC faz a diferença lá no artigo 342 e 343, mas a CLT não coloca nenhum tipo de diferença entre o depoimento pessoal e o interrogatório ali da parte. O CPC vai dizer que o interrogatório ele pode ser feito a qualquer momento do processo, a pedido ali do juiz. O juiz manda, eu quero ouvir vocês. E o depoimento da parte seria o pedido de uma das partes pedir o depoimento da outra parte. Essa é a diferença. Nós não fazemos diferenciação na CLT. O que se busca aqui quando eu tenho esse depoimento da parte? Eu busco a confissão. Porque se a parte ali confessou, para que mais vai prosseguir aquilo ali ou ter testemunha daquilo ali? Não precisa. Eu lembro bem, gente, e parte é engraçado, né? Parte e testemunha, principalmente a parte que te fala uma coisa como advogado, chega lá e é totalmente outra. Eu participei de uma audiência agora há pouco que o rapaz tinha me falado, olha, doutora, eu não tiro meu intervalo, eu almoço correndo lá 10 minutos. E aí ele entrou para depor, a primeira coisa que o juiz perguntou foi, o senhor tirava intervalo? Como é que era o intervalo lá da reclamada? Tinha sim, excelência, 2 horas de intervalo por dia. Eu olhei assim para a cara dele na hora, eu não acreditei. Ou seja, ele confessou. Então, eu poderia depois mostrar a testemunha, levar para testemunha? Não, porque ele já disse que tirava o intervalo, gente. Ficou confesso. Então, se há confissão, acabou. Não é um fato mais controverso. É um fato incontroverso, né? Então, não teve jeito. Então, a busca é realmente pela confissão. E aqui a gente vai colocar tanto o artigo 848 da CLT, como a súmula 74 do TST. O artigo 848 vai dizer que, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex ofício, a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com seu representante. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, perito, técnico, se houver. Então, a logística da audiência é, primeiro, ouvir aqui os litigantes, em busca de quê? Da confissão. Segundo, aqui a lei vai dizer que serão ouvidas as testemunhas, peritos e técnicos, se houver. Tá? Então, essa é a logística. Sempre em busca aqui da confissão, que pode ser tanto para o reclamante como para o reclamado, como a gente já conversou. Então, aquele que tinha o ônus de provar e não conseguiu provar, ele faltou na audiência, ou ele mesmo falou que não tinha aquele direito, acabou, ele confessou, né? Então, a letra da súmula 74 vai nos dizer isso. A gente já viu essa súmula, mas o ideal é que você realmente saiba bastante a súmula 74. Aplica-se a confissão a parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não compareceu à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, não implicando cerceamento de defesa, o indeferimento de provas posteriores. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. Isso tudo a gente já verificou, gente. Não é o fato de ter a confissão
ou pela ausência da parte, ou pela confissão específica, que o juiz não vai olhar as outras provas contidas no processo. Eu até falei para vocês que, imagina que o autor pediu vínculo de emprego e aí o ônus de provar era dele, não foi alvo ali foi alvo, aliás, de um fato impeditivo, o réu, dizendo que ele era autônomo, aquele autor e tal. Se esse réu, falta na audiência de instrução, o juiz vai aplicar o quê? A confissão, porque o ônus de provar estava com o réu. Então, você tem que olhar para a situação e dizer, quem é o ônus de provar? E aí, sim, se falta na audiência, haverá a confissão, tá? Confissão ficta. Beleza, agora, o 347 do CPC vai dizer que a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados e a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Tá? Então, o CPC, esse aqui é o CPC, vai determinar quando que a parte não precisa, não é obrigada a depor. Agora, o segundo meio de prova, nosso segundo meio de prova é a prova testemunhal, que certamente, pessoal, é a mais comum no processo do trabalho, né? É realmente uma prova que é muito vista no processo do trabalho. Então, ela vai estar lá no artigo 822 da CLT e consiste num depoimento prestado por um terceiro, alheio àquela relação processual. Por um terceiro, alheio à relação processual, sobre a veracidade ou não dos fatos ali colocados no processo. Veracidade dos fatos. Tá? Então, a testemunha é uma pessoa alheia à relação processual que tem ali o condão de provar, de servir, na verdade, para a prova da veracidade ou não dos fatos narrados ali na petição inicial e na contestação. Certamente é a mais utilizada no processo do trabalho, né? É muito comum a prova testemunhal no processo do trabalho. E vamos estudar aqui a prova testemunhal. Vejam, primeira coisa é que essas testemunhas, gente, elas prestam um munus público. Então, a testemunha é testemunha da verdade. Ela vai lá para falar a verdade. Inclusive, se não falar a verdade, tem consequências criminais, né, pelo falso testemunho. Então, essas testemunhas, elas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas aos serviços, ocasionadas pelo comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Tanto é assim que quando uma testemunha vai depor no processo, ele pede lá na Secretaria da Vara um atestado de comparecimento, uma comprovação de comparecimento. Porque o empregador não pode descontar nada dessa testemunha que compareceu com o munus público de falar a verdade em busca da verdade real. O 823 vai dizer que, se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver que depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Ok? E agora nós vamos estudar. Quem poderá depor? Quem pode depor? Pessoal, a CLT, ela é muito pobre no que concerne a quem pode depor. Quem pode depor. A CLT, ela vai dizer no 829, enquanto que o CPC vai estar no 405. Tá? Então, a CLT vai dizer que a testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará o compromisso e o seu depoimento valerá como simples informação. Então, a testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo ou inimigo da parte ali dos litigantes, ele não poderá depor
E a sua fala servirá apenas como informação, ou seja, ele não tem compromisso com a verdade. Ele vai ali simplesmente falar o que ele quiser e a gente não pode supor que aquilo ali é verdade, porque ele está sem o compromisso de falar a verdade. Ele pode falar o que ele quiser. Então, a CLT, vocês vejam como ela é pobre. Ela vai falar só esses casos. O CPC não, ele vai falar em casos tanto de incapacidade para depor, os incapazes de depor, os impedidos de depor e os suspeitos de depor. Tá? Então, enquanto a CLT fala de uma maneira muito pobre, ó, parente até o 3º grau civil, amigo ou inimigo das partes, o CPC vai dividir quem é impedido para depor, quem é incapaz para depor e quem é suspeito para depor. Tá? Isso tudo está no 405 do CPC. Então, gente, a CLT está lá claramente. Cuidado quando a prova disser. De acordo com a CLT, você vai colocar só esses 3, tá? Agora, o CPC, ele vai dizer no 405 quem são os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Os incapazes são o interdito por demência, o que é cometido por enfermidade ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podiam discerni-los, o menor de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender do sentido que lhes falta. Isso tudo está no parágrafo 1º. O impedimento no parágrafo 2º e a suspeição da testemunha no parágrafo 3º. Aí são impedidos de depor o cônjuge, ascendente, descendente, colateral até o 3º grau das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa. Não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário ao julgamento do mérito. 2, o que é parte na causa. E 3, o que intervém em nome de uma parte como tutor na causa de menor, representante legal, juiz, advogado e outros que assistam, tenham assistido as partes. E 3, os suspeitos. Condenado por crime de falta de testemunho, os que por costumes não for digno de fé, inimigo capital da parte ou amigo íntimo e o que tiver interesse no litígio. Vejam, gente, é ler o artigo do CPC. O que a gente precisa saber aqui? Vejam só. A audiência, ela vai, primeiro, quando entra uma testemunha, o juiz mandará fazer a qualificação dessa testemunha. E a CLT vai dizer o rol, que tem que ter lá o nome, o endereço, a comprovação, identidade, tudo. Se essa testemunha ela é suspeita, ela é impedida, logo após a qualificação dessa testemunha, a parte precisará contraditar. Contraditar significa impugnar a testemunha, para que ela seja ouvida apenas como informante. Então, vejam, várias vezes eu já passei por isso na Justiça do Trabalho, em que eu pergunto para o meu cliente, você sabe quem é aquela testemunha que está ali com ela? Ah, doutora, é amiga. Excelência, depois da qualificação, ela é amiga da reclamante. E o juiz pergunta se é amigo, e ela realmente eu sou. Então, nesse caso, não poderá ser ouvida como testemunha. Pode ser ouvida como informante, mas que não tem compromisso nenhum com a verdade, ok? Agora, pessoal, até coloquei aí nos slides para vocês o 405 do CPC, tá? Agora, não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Isso é o posicionamento do TST pela súmula 357. Então, eu sou Kelly, você é Joana. Nós ajuizamos uma ação contra o mesmo empregador, não torna suspeito se eu chamar a Joana para depor no meu processo. Porque o fato da gente estar litigando contra o mesmo empregador não a faz suspeita, ok? Então, beleza. Olha só. E quanto à intimação e números aqui de testemunha? Se for, gente, rito ordinário, até 3 testemunhas.
Se for rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. E se for inquérito para apuração da falta grave, até 6 testemunhas. Ok? Então, o inquérito para apuração da falta grave é o ápice do número de prova testemunhal. Vejam como é, ó, 6 testemunhas aqui. Rito ordinário até 3, rito sumaríssimo até 2. A CLT vai dizer que as testemunhas comparecerão independentemente de notificação ou intimação. E as que não comparecerem serão intimadas de ofício a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Só lembrem que na prova testemunhal do rito sumaríssimo, não há intimação da testemunha, salvo quando a parte convidou essa testemunha de forma comprovada, mandou uma carta, mandou e-mail, mandou algo assim, e a testemunha deixou de comparecer em juízo para depor. Aí sim, nesse caso, haverá intimação pelo juízo. De outra forma, se ele chegou na audiência e não comprovou que convidou a testemunha, o juiz não fará a intimação. Ok, pessoal? Então, é isso. O 828, que eu queria falar para vocês, ele vai dizer que 828 da CLT. Quero falar em 2. 828, que vai dizer assim, ó. A testemunha, nesse 828, será qualificada indicando o seu nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador. Tá? O tempo de serviço ali prestado ao empregador. E um artigo bastante importante também para a gente, além do 828, gente, é o 819 da CLT. Vai dizer assim, que o depoimento das partes que não souberem falar a língua nacional, ela será ali nomeado um intérprete para interpretar essa língua nacional, e as despesas, as partes ou testemunhas que não souberem falar a língua nacional, as despesas serão observadas pelo empregador, por quem interesse o depoimento ou ali o interrogatório da testemunha. Então, vejam, primeira coisa que a gente tem que pensar, professora, se tiver uma pessoa que não saiba falar a língua nacional, o que é que eu tenho que fazer? Ou surdo-mudo, o juiz nomeará um intérprete. E quem vai pagar esse intérprete? A quem tiver interesse naquele depoimento, tá? Isso vai estar no artigo 819 da CLT, caput, parágrafo 1º. Vejam só. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 1º. Proceder-se-á da mesma forma indicada neste artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não saiba escrever. Parágrafo 2º. Em ambos os casos de que este artigo trata, as despesas correrão por conta da parte a quem interessar o depoimento. Então, quem interessa o depoimento é que vai pagar a despesa com o intérprete, ok? É isso, pessoal. Beleza. Anotem também a súmula 155 do TST, que vai falar que as horas que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário não serão descontadas ali do seu salário. Eu já tinha falado isso também aqui para vocês, ok? Então, beleza. Vamos agora para a prova documental. Prova documental, que vai estar no artigo 830 da CLT. Então, prova documental 830 da CLT. Gente, sempre que a gente fala prova documental,
as pessoas pensam logo no papel, né? Mas nada impede que seja juntado nos autos um DVD, uma gravação, um pendrive, um gráfico, uma fotografia. Então, é algo que serve para provar, algo documentado que serve para provar o alegado. E vai estar no artigo 830 da CLT. Além do artigo 830, nós vamos estudar a súmula 402 e a súmula 8 do TST, tá? Então, vai dizer o seguinte, 830. O documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ao original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Então, a CLT, gente, ela colocou que há possibilidade de cópia, não precisa ser documento original, tá? Ou autenticado, desde que o advogado declare ali que aquele documento, ele é real, ele é verdadeiro. A não ser que a parte impugne, aí vai ter que apresentar o original ou a autenticação. A OJ 134 e a OJ 36 vão dizer que são válidos os documentos apresentados por pessoa jurídica em fotocópia não autenticada, tá? E a 36, o instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, esse que trata de documento comum às partes, tá? Vejam só, o que eu preciso falar aqui para vocês? A prova documental, gente, o momento de apresentar em juízo é a regra com a petição inicial e com a contestação, certo? Existe tese da doutrina que é até o momento da parte probatória ali, mas nós entendemos que é o ideal você juntar ali com a petição inicial, a não ser um justo impedimento, ou com a contestação. Aí a pergunta que sempre vem, professora, posso juntar documento na fase recursal? Quem vai te responder isso é a súmula 8 do TST, que vai dizer que é possível a juntada de documento na fase recursal, desde que a parte tenha um justo impedimento, que a impediu de pegar, de trazer essa prova para os autos, ou se esse fato ali da prova ocorreu posterior à sentença. Então, dois momentos. Ou ele teve um justo impedimento, devidamente comprovado, para sua oportuna ali apresentação, ou esse fato ocorreu, esse fato que desencadeou a prova documental ocorreu posteriormente à sentença. Vejam o que diz a súmula. A juntada de documento na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Então, só será deferido se enquadrado nessas possibilidades aqui. Agora, pessoal, e a prova da carteira de trabalho, súmula 12 do TST? O TST entende que as anotações trazidas na carteira de trabalho, elas são presunção relativa de veracidade e não absoluta. Por quê? O que eu tenho lá na carteira pode ser mentira? Pode. Acontece muito no mundo real lá fora, o empregador só assinar a carteira depois da experiência, não é verdade? E depois da experiência, está lá, 90 dias depois da assinatura. Isso é verdade? Não. Por isso que nós entendemos que a prova da carteira de trabalho é uma prova de presunção relativa e não absoluta de veracidade, súmula 12 do TST, ok? Além disso, pessoal, súmula 402 e súmula 415 do TST. 402 vai falar sobre documento novo. Para o TST, documento novo não é aquele novo de ontem, é aquele que era cronologicamente velho, mas que a parte só teve acesso agora, ok? E súmula 415 do mandado de segurança. Já falei para vocês em indeferimento da petição inicial. Como a prova deve ser pré-constituída no mandado de segurança, se faltar uma prova que era imprescindível, indispensável para a propositura da ação,
o juiz não mandará juntar, não. Não mandará retificar, emendar, não. Ele indeferirá de imediato, porque você sabia desde o começo que a prova era pré-constituída. Súmula 415, ok? Então, vamos lá agora para a prova pericial. Prova pericial, gente, é só quando assim o exigir a prova. Você vai pedir prova pericial de uma hora extraordinária? Não, não vai pedir. Agora, se é um acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, uma periculosidade, insalubridade, sim. Perito é uma pessoa com formação universitária que se submete ali, deixa seus dados, seu currículo, sua formação na Justiça do Trabalho para ser nomeado como perito. Então, ele não é um servidor da Justiça do Trabalho, tá? Ele vai fazer a perícia, essa perícia pode ser um exame, pode ser uma vistoria, né? Então, tem vários tipos de perícia. E aí, quando esse perito faz a perícia, quando há a necessidade da perícia, nós temos que pensar, primeiro, né? Anotem aqui do lado, por favor, o artigo 420 do CPC. 420 do CPC. E subsequentes, né? Então, o perito lá no CPC é considerado um auxiliar da justiça. Ele não é um servidor, tá? Então, vai estar lá também, o ideal é que vocês leiam a Lei 5584 de 70, no artigo 3º dessa lei, que vai falar aí sobre a perícia. Vai dizer, os exames periciais serão realizados por perito único designado pelo juiz, que fixará o prazo para entrega do laudo. Gente, mesmo no rito sumaríssimo, nós vimos que há possibilidade de perícia sim, tá? Só que no rito sumaríssimo, o juiz nomeará de imediato o perito e quando sair o laudo, as partes terão 5 dias para prazo comum para falar sobre esse laudo, tá? Então, vejam, interessante aqui que várias são as situações em que precisa de perícia, né? Insalubridade, periculosidade e assim por diante. E esse perito, ele é nomeado pelo juízo, tá? Então, é um perito único, como nós já conversamos, que vai ser nomeado ali pelo juízo. Nada impede, pessoal, que as partes indiquem assistentes técnicos. Então, aqui, ó, perito judicial. E as partes podem indicar assistentes técnicos para acompanhar ali o trabalho daquele perito. Então, o trabalho do assistente técnico, do empregado, do reclamado, do réu e do reclamante, tá? Cada um pode indicar um assistente ali para aquela perícia. E aí, vejam, esse perito, ele vai ali até o local, né, principalmente insalubridade, periculosidade, e vai fazer o seu laudo. Só que quem é que paga esse perito judicial? Quem é que vai pagar, já que ele não é um servidor da Justiça do Trabalho? Quem vai pagar, de acordo com o artigo 790B da CLT, é quem perdeu o objeto da perícia, tá? Então, ainda que eu tenha ganho todos os outros objetos, todos os outros pedidos, eu vou pagar esse perito se eu perdi o objeto da perícia. Só que a súmula 457 vai dizer que, se essa pessoa que perdeu o objeto da perícia está beneficiada pela justiça gratuita, quem paga é a União. Por quê? Porque o perito não pode ficar sem receber. Mas lembram daqueles assistentes da perícia, assistentes técnicos que eu falei para vocês? Cada um vai pagar o seu, independentemente quem ganhou ou quem perdeu o objeto da perícia. Porque as partes só indicaram esse
assistente técnico porque quiseram, se acharam ricas e indicaram. Então, independentemente de quem ganhou ou quem perdeu o objeto da perícia, quem vai pagar o assistente técnico é cada um que contratou, tá? E por fim, gente, o J98 da SDI 2. Eu já tinha comentado com vocês tudo isso lá em despesas processuais. Como precisa ter primeiro a perícia para saber quem vai pagar, porque quem vai pagar é quem perde o objeto da perícia, o juiz precisa primeiro mandar a perícia, fazer a perícia, para depois cobrar os honorários periciais. Se ele fizer isso antes da perícia, fere o direito líquido e certo da parte de ter a perícia para saber quem vai pagar. No entanto, a Instrução Normativa 27 de 2005, falei já para vocês também, ela vai dizer que o juiz poderá mandar antecipar os honorários periciais nas relações de trabalho que não sejam de emprego, ok? E, por fim, a inspeção judicial, né? O juiz poderá ir ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa. Isso já caiu em concurso de TRT, falando que o empregado um trabalhador estava pedindo vínculo de emprego e o juiz não sabia mais, não conseguiu chegar à conclusão de quem tinha ou não razão. Ele saiu do gabinete dele e foi até o local da suposta prestação de serviço, chegou para o reclamante e falou, me mostra onde é o banheiro? Ele não sabia onde era o banheiro. Qual é esse meio de prova? Inspeção judicial, que está no artigo 442 do CPC. Mas qual é esse princípio? Caiu na questão perguntando qual era esse princípio. O princípio da imediação. O juiz próximo àquela prova, ok? Então, vai dizer assim o CPC. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou coisa, quando julgar necessário para a melhor verificação da interpretação, ou a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, e quando determinar reconstituição dos fatos. Ok? Então, são essas as modalidades de prova no processo do trabalho. Até a próxima aula com questões sobre provas. Um abração.